Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas para a nossa live do nosso clube do livro. .0. Vamos chegando e nos preparando para darmos início a mais um encontro. Vamos que vamos. Que o estudo não para nunca. Então hoje nós vamos estudar a parte 4 do capítulo 2. Essa é a quarta live sobre o capítulo 2. Lembra que eu falei que o capítulo é bem grande, é uma parte vasta do livro, é quase metade do livro. Então eu estou indo por partes nesse capítulo, listando os ensinamentos sistêmicos aqui, espirituais, psicológicos importantes de cada parte que eu vou lendo aqui, tá? Vendo as constelações que ele vai guiando e separando ensinamentos importantes. E essa parte de hoje vai da página 77 aproximadamente ali até a página 96. Então a gente está indo de 20 em 20 páginas mais ou menos, certo? Para quem está chegando aí de primeira viagem, caiu aqui de paraquedas no nosso clube, esse é o livro, ok? Para que o amor dê certo, do Bert Hellinger, um livro que é focado principalmente em dinâmicas, situações de casal, mas que não tem como você não olhar para a família, para o universo de ensinamentos da constelação familiar como um todo, inclusive para a prosperidade também, saúde, é tudo interligado, né? Tá tudo conectado. Então, a gente está usando com base este livro aqui para os ensinamentos do clube nessa jornada de live. E anotei aqui pontos importantes para a gente conversar. Inclusive, ficou alguns pontos da live passada, né? Para eu falar aqui para vocês, né? Então, vamos lá. O primeiro ponto que é importante esclarecer com vocês é a questão do pertencimento sistêmico. Tá? Vocês precisam ter esse entendimento, tá? Que quando você está num relacionamento de casal, aí a gente está falando de relações onde já teve algo mais profundo ou algo mais intenso, tá? Você passa a pertencer ao sistema da outra pessoa e a pessoa passa a pertencer ao seu sistema. Isso precisa ficar bem claro, tá? Isso precisa ficar bem claro. Quando você entra num relacionamento, você vai se alocar em algum lugar do sistema do outro. E o outro vai se alocar em algum lugar do seu sistema. Isso não tem jeito, isso é inerente, tá? E às vezes você entra em algum lugar disfuncional, algum lugar que não é seu, ou em algum lugar que tem já determinados padrões em andamentos que podem recair em você. Por exemplo, vamos supor que
você é uma mulher, aí o seu companheiro, ele tem falta da mãe, ou ele excluiu a mãe de alguma maneira. A chance de você entrar nesse lugar vazio é muito grande e você passar a representar a mãe para o seu cônjuge. Ou vamos supor que tem um irmão, uma irmã excluída no sistema dele. A chance de você entrar como irmão no sistema do outro é muito grande. Ou vamos supor que naquele outro sistema, os agregados, ou no caso, as mulheres ali daquele homem, receberam exclusões. E você é a próxima da fila. A chance de você entrar nesse fluxo e receber essa onda e esse padrão do que aconteceu com as outras parceiras ali, ou parceiro, tanto faz, né? Se for no sistema do homem, também é muito grande. Quando você entra no sistema do outro, você acaba entrando na fila. Existe uma fila. Na fila dos parceiros amorosos, dos agregados ali naquele sistema. E se você é uma mulher, você também, por exemplo, entra na fila das mulheres daquele sistema. Ou se você é homem, por exemplo, eu entrei na fila dos homens do sistema da Marina, principalmente quando a gente casou, quando a gente teve filho, depois do pai dela, vem eu. Entende que se a gente for fazer uma árvore genealógica, eu entrei na árvore genealógica do sistema dela, ela entrou na árvore genealógica do meu sistema. É assim que as árvores genealógicas vão sendo criadas, as famílias vão sendo formadas. E quando você se aloca ali, você também recebe uma influência, um padrão, você passa a pertencer. E a alma, ela quer pertencer, e muitas vezes para pertencer ela busca o quê? Resultados iguais, ou características iguais, comportamentos iguais. Então, por exemplo, às vezes você está com um padrão, você está com uma questão na sua vida que não vem nem do seu sistema, vem do sistema do cônjuge. Isso não tem como. Faz parte mesmo da vida, é assim que funciona. E é lógico que tem ressonância também com o que você traz da sua família, né? Lembra que eu falo que não existe relacionamento de casal? É um relacionamento entre dois sistemas. E esses sistemas se conectam porque eles são sinérgicos em algumas coisas. Eles são sinérgicos em algumas coisas, iguais, parecidos. E também porque eles são o total oposto em outras coisas. E aí eles precisam se conectar para se complementar. Tá? Nada é por acaso. Né? Nada é por acaso. Principalmente em relacionamentos aí de longa data. Tá? E então muitas vezes é importante você fazer um trabalho sistêmico para você identificar qual é a influência, aí no caso negativa, que você está recebendo do sistema do outro. Se você está realmente no seu lugar, se você está entrando num lugar que não é seu, né? Lugar de excluídos, né? Lugar de emaranhamento. E também qual é a força positiva. Cuidado se achar que é só possibilidade limitante e negativa. Quando você passa a pertencer ao outro sistema, e quando a coisa está em harmonia, você também recebe a bênção do outro sistema, a força também do outro sistema, sabedoria, prosperidade. Por exemplo, os meus pais ajudam muito a Marina. Os pais da Marina me ajudam muito. Entende como que eu recebo força da ancestralidade dela e ela recebe força da minha?
e que no fundo se tornou uma única família, principalmente depois que casa e depois que tem filho. São níveis de aprofundamento e conexão. Depois que tem filho, se tornou uma família só. O Ravi é a união das duas famílias. Entenderam? Então é importante você olhar e você reconhecer o seu pertencimento ao sistema do outro. E você, aí é um trabalho, você pode até fazer em meditação, em oração, de você se conectar mentalmente, né? Você sentir o sistema do outro, principalmente do mesmo sexo. Se você é mulher, você se conectar com as mulheres do sistema do cônjuge. E se você é homem, se conectar com os homens do sistema do cônjuge. E você pedir licença para você pertencer sem a necessidade de você fazer tudo igual. Você pode ser igual, mas você também pode ser diferente. Porque às vezes, pode ver, as pessoas quando vai visitar a família do outro e tudo, não faz de tudo para se adaptar, para se contorcer, para pertencer. E no nível espiritual a mesma coisa. Às vezes você está buscando pertencer saindo da sua essência, para ser leal ao sistema do outro e assim ganhar um lugar de pertencimento. E às vezes isso pode fazer você se emaranhar em alguma coisa, ou você se afastar muito, né, da sua essência, né, e você não se sentir muito bem ali, se sentir excluído, né, principalmente se tem excluídos naquele sistema. Então é importante você fazer esse movimento, né? Pedir licença para pertencer, sendo diferente, fazendo diferente, nem melhor nem pior. Aí o problema é que a maioria das pessoas às vezes entra nisso num senso de superioridade. Aí que você se enrosca, né? Entra em atrito inconsciente. Então tenham essa consciência, certo? Eu já atendi várias mulheres que estavam com determinadas questões do feminino, questões de limitação ali do seu feminino, por exemplo, porque elas estavam puxando um padrão das mulheres do sistema do outro, que ela entrou na fila. Não era nem do seu sistema, tá? E aí isso precisa ser cuidado. E esse é um dos motivos também que acontece do porquê que muitas vezes quando tem término de relacionamento, divórcio, algo assim, e às vezes a pessoa continua amarrada. Ela continua amarrada, não liberou a relação de casal ali, mas ela ficou presa no sistema do outro. E é por isso que às vezes não consegue se liberar plenamente. Porque às vezes a pessoa está emaranhada com o sogro, com a sogra, com o cunhado, ou em algum lugar de excluído que ela entrou, sem perceber. E aí precisa soltar isso para que a pessoa possa realmente se liberar. São muitas variáveis, né, no universo. Muitas variáveis que precisam ser cuidadas, tá? E o inconsciente é um oceano muito grande. Beleza? Então, aí um outro assunto que ele traz aqui nessa parte, nesse capítulo, que vocês precisam tomar muito cuidado, ele traz aqui a indisponibilidade por luto. Indisponibilidade por luto. O que acontece? Quando a gente entra em luto significativo, né? O que é luto significativo? A
pessoas mais próximas, né, que você sente uma dor na alma em relação ao processo. Às vezes pode ser até com animal de estimação também, né? Aquele luto que realmente você fica mexido e você fica de certa forma interiorizado, você fica de certa forma indisponível. Quando a gente entra em luto, é como se a nossa alma ficasse num stand-by. Você fica num stand-by e você fica de certa forma indisponível mesmo na sua energia. Porque a sua energia está passando ali por um pesar e uma dissolução dos vínculos energéticos com a pessoa ou ser que faleceu. É uma interiorização, é um fechamento em si mesmo. É um fechamento em si mesmo, em si mesma, um processo de processamento do que aquela pessoa significou na sua vida como um todo, uma reflexão profunda. Então, realmente, você fica indisponível. E a sua alma fica olhando para a morte, fica olhando para o passado, fica olhando para essa pessoa em questão, para esse assunto em questão. Tá? E é por isso, e aí todo esse luto tem um objetivo de trazer consciência, aprendizado, reconhecimento, liberação emocional, liberação espiritual da pessoa com as ritualísticas e tudo mais. E é por isso que o processo de luto precisa ter começo, meio e fim. Porque tem pessoas que iniciam o luto, depois colocam um tapete em cima, concreto em cima, se faz de forte, reprime e não conclui e segue a vida. Mas o processo está em aberto ali, na energia dela. E ela passa a ficar indisponível energeticamente. E isso, na área amorosa, na área de relacionamento de casal, é complicado. Eu já vi vários relacionamentos terminarem porque uma das pessoas entrou em luto e não saiu. E a pessoa passa a ficar indisponível para o parceiro, para a parceira. E por um tempo tá tudo certo. E o outro lado precisa acolher, precisa dar ombro amigo, precisa apoiar, precisa entender o tempo que aquela dor vai precisar para ser processada. Agora, quando isso passa a estender e vira um apego, e vira uma indisponibilidade, e vira um movimento que é o que ele falou aqui, que a pessoa passa a querer morrer para se juntar ao familiar, ao cônjuge, ao filho, seja o que for, no plano espiritual, aí o relacionamento pode chegar ao fim. Por quê? Porque a pessoa não está mais ali. Essa que é a questão. Uma das pessoas não está mais ali. Só está de corpo presente. A alma dela fica distante. A alma dela, se a gente abre uma constelação, a pessoa vai lá e se junta lá com os mortos, ou com o morto que faleceu ali no caso. E o outro parceiro ou parceira fica aqui na vida com o lugar vazio, esperando, o lugar indisponível. E com o tempo, isso vai afastando o casal cada vez mais, principalmente se a outra pessoa não esboça a reação, tá num apego, não quer aceitar, fica presa a esse passado e fica preso na morte. E prosperidade, amor, saúde é olhar para a vida, não pode ficar olhando para a morte, tá? Então fica esse alerta para vocês. Se você sente que você tem algum luto que você ainda não finalizou, não resolveu,
você precisa olhar para isso. Tá? Muito em breve a gente vai ajudar as pessoas de uma forma mais rápida e direta nesse sentido, tá? A gente está programando aí um protocolo, um produto, né, de valor social acessível de liberação de luto. Né? A pessoa que tem liberação de luto vai lá, faz o protocolo e já resolve. Tá? Então, uma novidade aí para vocês. Tá? Liberação de luto, liberação de antigos parceiros, harmonização energética do útero, são um projeto aí que a gente vai lançar muito em breve, de valor social. Então, para pulverizar para o máximo de pessoas possíveis, ok? Então, olhem para isso, porque a constelação familiar, a hipnose sistêmica, a meditação, existem técnicas extremamente úteis, favoráveis e eficientes para a liberação de tudo isso, tá? Para a liberação de tudo isso, tá? Então olhem para isso. E não só para isso, não só para isso. Você também precisa refletir, se no seu relacionamento você verdadeiramente está presente, focada no agora, ou se você está projetando um passado naquela pessoa, projetando uma outra pessoa do passado naquela pessoa. Traumas seus mal resolvidos. O Bert Hellinger, ele bate muito nessa parte aqui, de que quando um assunto ele é finalizado num casal, não pode ficar revisitando. Vamos supor que vocês têm um grande conflito e vocês passam pelo conflito e vocês resolvem, finalizam o assunto e realmente decidem virar a página e construir uma nova história. Se você faz isso, você não pode ficar revisitando o passado. Senão, você não deixa o assunto ir embora. Por isso que mágoa, ressentimento é um câncer na relação. Resolve logo. Fala tudo que tem que falar, põe tudo na mesa, o que tem que resolver e resolve. Por isso que é muito perigoso você dormir com um problema mal resolvido. É importante resolver antes de dormir, senão vai acumulando. Aí gera o que a gente chama de empilhamento emocional. Vai acumulando uma carga entre as duas pessoas. E aí qualquer coisa fala, lembra daquilo? Mas aquela vez, entende? Aí aquele passado fica como se fosse uma pedra ali no relacionamento. E aí qual que é o problema? Eu já falei sobre isso numa das aulas da formação de hipnose, né? Uma das aulas da formação de hipnose que fala sobre a característica da nossa mente de se apegar ao negativo e se soltar muito mais fácil e rápido, se esquecer do positivo. Bert Hellinger fala assim, a felicidade tem memória curta e a infelicidade tem memória longa. Vai falar que não é assim que acontece. Então vamos supor que no relacionamento de casal, vocês passam ali por 10 momentos memoráveis, maravilhosos, 10 momentos perfeitos. E aí vocês passam por um momento complicado. As pessoas tendem a esquecer, negligenciar totalmente esses 10 momentos memoráveis e fica fixo e preso a um momento difícil.
Pode ver, tem pessoa que às vezes tem pessoas que eu atendo. A pessoa estava num relacionamento faz 10 anos. Aí 9 anos foi perfeito, foi maravilhoso. E no último ano começou a ficar difícil alguns pontos, perdeu sintonia e tal, eles se separaram. E às vezes separaram, aconteceu alguma situação difícil, a pessoa ficou com muita raiva, muita mágoa, beleza. A pessoa apaga, exclui e apaga os outros 9 anos. E do ponto de vista sistêmico e espiritual, você não pode fazer isso. Porque nesses 9 anos que foi tudo maravilhoso, você recebeu muito. E precisa ter esse reconhecimento do lado bom. Tá? E também ter o reconhecimento do aprendizado que o lado difícil trouxe. Se você não reconhece isso, você fica preso nessa relação. Se você exclui tudo que você recebeu e o lado bom que teve, você fica preso nessa relação e passa a repetir, e vai repetir o lado difícil numa outra relação. Então treinem a mente de vocês. A atitude mental positiva é um treino. É um treino. Porque existe o que a gente chama de entropia psíquica. E a mente sempre vai para o negativo. Sempre foco no problema. Sempre foco no que está faltando. Sempre foco no que você não tem. E aquilo que está bom, aquilo que você tem, aquilo que você pode reconhecer e agradecer, perde de vista. Você pode ver, você acerta 10 coisas no dia. Se você erra uma, sua mente fica focada nisso. E esquece dos seus outros 10 acertos. Você errou uma coisa, mas você acertou 10. E sua mente vai ficar focada no quê? No erro. E em relação ao parceiro amoroso, é a mesma coisa. Faz 20 coisas boas durante o dia, na rotina. Aí uma coisa que não é o ideal, que saiu um pouco fora, pronto, já fica apontando o dedo naquilo e só focado naquilo. Precisa reprogramar a mente nesse sentido, tá? Se a gente não direcionar o reconhecimento do lado bom, você vai para o negativo. Até porque toda a consciência coletiva que a gente faz parte está mais negativada, né? A nossa família, a humanidade, tudo. Então nós já somos puxados pelo negativo, para o negativo, por causa da atmosfera atual. Pode ver as mídias sociais, mais focado em sensacionalismo, tudo isso. Né? E aí, já que a gente entrou nessa coisa de felicidade, ele traz aqui uma frase muito importante, que eu separei aqui, ó. Presta atenção. Algumas pessoas correm atrás da felicidade, mas não conseguem alcançá-la. Você sabe por quê? Porque, na verdade, a felicidade corre atrás delas e não pode alcançá-los porque elas estão correndo atrás da felicidade. Vou repetir. Alguns correm atrás da felicidade, mas não conseguem alcançá-la. Você sabe por quê? Porque, na verdade, a felicidade corre atrás delas e não pode alcançá-las porque elas estão correndo atrás da felicidade. Entenderam? É um paradoxo, né? Deixa eu ver se eu acho a página aqui que a Flávia pediu. Só um minuto que já chego aqui.
Por exemplo, quando você deseja muito, está na página 95. Exatamente, Luiz. Igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ó, pensa assim, ó. Quando você deseja muito uma coisa, sabe, eu desejo demais uma coisa, seja qual for, pode ser dinheiro. Vamos usar o dinheiro que é mais fácil a gente ilustrar nisso. Quando você deseja demais dinheiro, tipo, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro, preciso do dinheiro, quero dinheiro, preciso do dinheiro. Vocês entendem que fica indissociável disso uma falta? Uma falta. Tudo aquilo que você deseja, sabe, aquele desejo obsessivo, você associa imediatamente uma falta daquilo, porque se você tivesse aquilo, se você vibrasse naquilo, você não ficaria nesse desejo obsessivo. Você fica obsessivo por algo que te falta. Ou seja, você vibra na falta daquilo. Por isso que o Buda fala que nós precisamos render os nossos desejos do ego e unificar a nossa vontade, né, com a consciência superior. Então, é igual, por exemplo, tem as pessoas que querem... É um paradoxo, tá? Porque ao mesmo tempo você precisa fazer sua parte. Mas o seu sentimento interno precisa ser diferente. Então, por exemplo, dinheiro. Você precisa dar o seu máximo para fazer o dinheiro, sim. Mas o estado interno é o que importa. Você precisa ter um estado interno de maior o quê? Confiança, de maior entrega ao divino. E um estado interno de reconhecimento da abundância que você já possui. Por isso que tem que agradecer o tempo todo a tudo que você já tem. E ao mesmo tempo, por amor próprio, pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, pelas suas necessidades atuais, você vai em direção à prosperidade e à abundância. E a felicidade é a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa que fala assim, nossa, eu quero me curar, eu quero me curar, eu preciso me curar, eu preciso mudar, eu preciso... Essa pessoa tem mais dificuldade de soltar aquilo que ela precisa transcender. Um dos primeiros pontos para você soltar e liberar a sua condição atual, eu falei isso no último encontro da jornada do destravamento da formação de constelação. Uma das grandes formas de você transcender a sua condição atual, se você quer melhorar os resultados, é aceitar ela. É aceitar, absorver tudo aquilo que ela pode te trazer no agora. Vou dar um exemplo. Imagina, para vocês entenderem, na área amorosa. Se você é um homem ou se você é uma mulher. Imagina que o outro chega naquela assim, nossa, eu quero um relacionamento, eu preciso de um relacionamento. Assim, é urgente, eu tenho que... Muitas mulheres entram, é urgente, eu preciso ter filho para ontem, eu tenho que casar agora. Se a pessoa chega nessa postura, respondam no chat, ela afasta ou ela aproxima a pessoa? Essa energia, afasta ou aproxima a pessoa? Põe no chat. Afasta ou aproxima a pessoa? Afasta, exatamente. E em relação
prosperidade é a mesma coisa. A prosperidade se afasta se você se porta desse jeito. A felicidade se afasta se você se porta desse jeito. A saúde se afasta se você se porta desse jeito. O emagrecimento. Muitas pessoas não têm essa postura em relação ao emagrecimento. O emagrecimento fica mais difícil. Por quê? Porque você mantém aquilo que você resiste. Você vibra carência. Você vibra escassez. Você vibra que você não tem esse estado que você está buscando. Você não entra em ressonância. Você não entra em ressonância com aquilo que você almeja. Você precisa de um alinhamento com aquilo que você almeja. Vamos supor, você quer saúde. Você quer saúde. O que você precisa? Ter práticas no seu dia a dia que faz com que você já se sinta saudável. Mesmo que você tenha algum sintoma, alguma doença manifestada em você. Mas você precisa passar a se sentir saudável para você começar a manifestar saúde no seu corpo. O sentimento deve vir primeiro, antes do seu resultado palpável se manifestar. Da mesma maneira, você quer viver o amor num relacionamento de casal com alguém, você precisa ser amor. Você precisa ser amor para sua família, ser amor para os animais, ser amor para sua casa, ser amor e principalmente para si mesma, para si mesmo. Se você não se trata com amor, você não vai atrair uma pessoa que te trata com amor, porque é espelho, é ressonância. Você quer viver uma boa relação amorosa, mas você se trata mal, você se julga, você se condena, você se pune, você só fala coisa negativa sobre você, você não se valoriza. Não tem como. Você vai atrair uma pessoa que é um espelho para você e te trata como você se trata. É ressonância, lei da atração, é cocriação da realidade. Então, quem quer viver felicidade no amor precisa colocar rotinas de amor próprio, mudar, soltar a autoimagem negativa, soltar a autopunição, parar com um discurso negativo sobre si mesma, complexo de inferioridade, por aí. Tem que corrigir o amor próprio primeiro. Aí, com você emanando amor para si mesmo e sendo amor nas suas relações, aí você está ressonante e atrai um amor na sua vida. Mesma coisa prosperidade. Segredo da prosperidade. Vamos lá, vocês querem o segredo da prosperidade? É o segredo máximo. Você precisa reconhecer a abundância e o progresso em você o tempo inteiro. Anotou? Você precisa reconhecer a abundância e o progresso em você o tempo inteiro. Prosperidade é o quê? Progresso. Abundância é o quê? É você sentir que você tem. Então, seu foco tem que estar no quê? Naquilo que você já tem. Então, eu agradeço por ter esse livro. Eu agradeço por ter um copo d'água. Eu agradeço por ter uma caneta. Tem crianças que não têm caneta para estudar. Eu agradeço por ter um tripé. Eu agradeço por ter uma parede, um teto que me protege. Eu agradeço por ter um blazer. Eu agradeço por ter uma camisa. Eu agradeço por poder ir no barbeiro, rapar minha careca. Eu agradeço por ter os livros. Eu agradeço por ter uma cadeira para estar aqui sentado. Eu agradeço por ter um banheiro, um sistema de esgoto que eu posso usar. Tem gente que não tem. Eu agradeço por ter um carro. Eu agradeço por ter um celular que eu posso assistir a live, que eu posso fazer a live. Eu agradeço por ter um notebook que eu posso trabalhar. Uma lâmpada aqui que pode me ajudar no trabalho. Eu agradeço por ter um altar que eu posso fazer minhas orações.
agradeço por ter uma cama, agradeço por ter uma esposa, por ter tomado café da manhã. Tem gente que não toma café da manhã. Agradeço por morar aqui onde eu moro, entende? O tempo todo, a sua consciência focada naquilo que você já tem. Já tem. Tira o foco do que você não tem um pouco. É lógico que você precisa saber o que você não tem, suas necessidades, colocar objetivos, tá tudo certo. Traçar uma direção de melhorar cada vez mais, mas depois solta. Faz sua parte e solta. Para de vibrar 24 horas por dia na falta disso. Senão você cria mais falta. Você está vibrando o tempo inteiro que você não tem e que você não é. Você vibra o tempo inteiro, eu não tenho e não sou. Aí não tem jeito, né? Como é que muda isso? O seu poder de cocriação, de lei da atração é muito grande. Você é Deus, você é um Deus com D minúsculo. Você é uma deusa com D minúsculo. Você cria sua realidade com base na sua consciência. Mesma coisa, progresso. Progresso. Você estudou uma frase que te fez diferença. Você fica feliz com isso, se reconhece por você estar estudando, por você estar evoluindo. Você assistiu a live até o fim, se parabeniza. Você fazia meses que você não fazia um exercício, você fez uma caminhada, se parabeniza, se reconhece. Coisas que você conquistou no passado, que você fez bem, faz um mural das conquistas para você passar, sabe, a fortalecer sua autoconfiança. Vocês precisam ter um caderno. Vocês precisam ter um caderno. É um caderno de gratidão e autorreconhecimento. Todo dia você precisa escrever ali de 3 a 5 coisas que você agradece da sua vida, da sua realidade e que você se reconhece, os seus progressos e avanços. Todo santo dia. Faz isso. Faz isso por um mês. Se sua vida não mudar, você me cobra depois. Vai lá, faz o teste. Um caderno onde você escreve de 3 a 5 coisas que você agradece ali no seu dia ou da sua vida como um todo. E 3 a 5 coisas pelo qual você se reconhece, ou atualmente ou do seu passado. Faz isso. Faz essa coisa simples e depois você me fala. É isso que o Bert Hellinger fala, ó, as soluções simples, ou elas passam despercebidas, ou são rejeitadas pelo ego, porque o ego acha que para solucionar as coisas tem que ser por vias complexas, vias mágicas, vias sensacionais. A solução está sempre no simples. E é por isso que passa despercebido. Porque você acredita que esse simples não é poderoso. Né? Então você quer o ego que é aquela coisa decorada, né? Que é aquela coisa... Ou que ele fala aqui também nesse capítulo? Fica preso nos porquês. Essa coisa, a mente é complicada numa coisa. Muitas pessoas não liberam o seu passado ou o passado do casal porque fica preso nos porquês. E essa é a minha grande crítica. Já que eles criticam bastante a constelação familiar, eu também tenho uma crítica direcionada a eles. A psicologia em específico, psicanálise também, quando não está alinhado nesse sentido, ter essas terapias conversacionais. Que é o quê? Fica preso nos porquês. E às vezes é justamente isso que está impedindo a pessoa de avançar. Justamente isso que está impedindo a pessoa de avançar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem uma jarra aqui em cima da mesa
Vamos supor que tem uma jarra aqui em cima da mesa. E eu saio daqui, a hora que eu volto, a jarra tá no chão, caiu água no chão aqui. Aí a hora que eu voltar, eu posso simplesmente pegar a jarra, tirar ali, limpar, deixar e ir embora e fazer minhas coisas. Ou eu posso ficar o quê? Meu Deus, por que que essa jarra caiu? Como que essa jarra caiu? Por que que o líquido foi daquele jeito? Quem é o culpado disso? Nossa, por que que eu fui deixar isso acontecer? Por que que a pessoa fez e falou isso? E aí fica rodando no líquido, né? A história do leite derramado. Fica rodando os porquês. Ah, por que que eu fui permitir isso? Por que que a pessoa fez isso? Por que que isso aconteceu? E rodando, e rodando. E a porta aberta, o trem, lembra a frase do Bert que eu postei ontem? Muitas pessoas ficam paradas na plataforma esperando o velho trem, enquanto o novo trem já está ali, de porta aberta, para a pessoa ir para o novo, né? Para a pessoa... Mas não, vamos ficar... Por que que meu pai fez isso? Por que que minha mãe fez isso? Por que que o cônjuge fez isso? E não aceita, e não fica filosofando em cima e tudo. Ah, enquanto a pessoa não vier e me der uma explicação detalhada de tudo que estava passando dentro dela para ela fazer isso comigo, eu não solto a situação. Meu, no fundo o que que importa? No fundo o que importa é você se libertar. A pessoa fez o que ela conseguiu, só fez o que o nível de consciência dela permitiu. O relacionamento não deu certo. Por quê? Porque cada destino puxou para uma direção, desconectou o casal por vários motivos ali, seja afetivo ou sexual, ou a pessoa estava presa em outras coisas, indisponível, acabou. Nossa, e quantidade de pessoa que fica, mas não. Eu preciso entender todos os pormenores e todos os detalhes de todos os níveis do porquê esse relacionamento terminou para eu poder aceitar. Adivinha quanto tempo a pessoa vai ficar presa nisso? Ou em relação ao pai, em relação à mãe. Ah, e se eu não entender todos os pormenores e todos os porquês do porquê que minha mãe me bateu aquela vez quando eu era pequeno, do porquê que ela estava indisponível ali para mim, eu senti que ela não me olhava ali e tudo. Enquanto minha mãe não explicar todos os detalhes do que estava acontecendo na vida dela naquela época, eu não vou aceitar. Isso é infantil, exatamente, Bia. Ego também, né? Ego, porque o ego, como que isso vai acontecer comigo? Como que isso pode acontecer comigo? Então tem que ter explicações mirabolantes, porque acontecer isso comigo, eu ser traída, eu ser traído, ou eu ser rejeitado, porque justamente eu. Então tem um orgulho ferido, com dificuldade de aceitar e que precisa ter todos os pormenores mirabolantes para que esse ego consiga aceitar essa realidade. Né? Porque vai que eu aceito que eu não sou tão bom assim, tão perfeito assim. Né? Exatamente, Bia. Exatamente. Perfeito, Dani. Os porquês, eles são eficientes a entender como você criou e atraiu a situação. Aí sim, porque aí você tem controle. Aí você pode intervir para melhorar a sua realidade. Agora a realidade do outro é problema da pessoa. É ela que tem que se
que vai ter que lidar com a justiça divina, com o seu karma, com a sua transformação. Solta isso. Então, entenda o seguinte: 2 perguntas necessárias que você tem que se fazer. Primeira pergunta: você quer os porquês? Você quer os porquês detalhados ou você quer se libertar? O que é mais importante para você? Essa é uma pergunta decisiva em alguns pontos. Você quer entender todos os porquês ou você quer se libertar? Pode ver, tem constelação que você vê, até constelação do Bert. A pessoa tá lá, o movimento de libertação acontecendo, é só ela soltar aí e ela quer voltar e ficar perguntando aí um monte de coisa. Você quer se libertar ou você quer entender mentalmente tudo, as coisas? Solta que as respostas vão vindo, você vai ter clareza. A clareza vem no momento certo, os insights vêm quando você sai desse looping mental. Tá? E outra pergunta crucial. Outra pergunta crucial nos seus relacionamentos. Você quer ter paz ou você quer ter a razão? Você quer ter paz ou você quer ter a razão? Escolha suas batalhas. Tem batalha que não vale a pena. Os dois perdem. Tem batalha que os dois perdem. Tem batalha que às vezes é importante você se posicionar mesmo, parar de engolir sapo. Você precisa saber ter esse discernimento. Agora, a maioria delas, o que é mais importante para você? Você ter o reconhecimento que você está certo? Ou você ter paz ali? O Bert fala isso, né, nessa parte aqui, que grande parte das vezes, em movimentos que ele faz de constelação, ele fala que a pessoa que não deixa a reconciliação acontecer é aquela que quer estar certa. Que quer alguma compensação, entende? No fundo quer vingança. A pessoa quer o reconhecimento, o perdão como uma forma de orgulho e vingança. E a paz não é o mais importante. O mais importante é a pessoa reconhecer que ela está certa, que ela tem a razão. Que a outra é errada e ela é a certa. Então, toma cuidado com esse movimento. Toma cuidado. Hoje em dia eu me pergunto sempre se vale a pena o gasto da minha energia discutindo sobre o ocorrido. Sim, às vezes vale a pena. Não é para você também virar uma ovelha, ok? Não é para você reprimir também determinadas coisas que às vezes são cruciais você se posicionar para que tenha determinados ajustes. Quando você decide pela paz, não pode ser porque você tá, eu não quero falar algo para outra pessoa porque ela vai deixar de gostar de mim. Isso é ego também. Você está protegendo a sua imagem. Você precisa escolher essa paz quando é melhor para os dois lados. Bom, eu sacrifico esse meu ponto de vista porque por um bem maior, tanto meu quanto da pessoa, é melhor não entrar nesse embate. Aí sim. Aí sim. Agora, se o tempo todo você fica só pensando na paz dos outros e você não está em paz, aí você precisa se posicionar em coisas importantes, entendeu? Ter conversas difíceis. Tá? O que pode ter por trás, num nível mais profundo, dessa busca por estar certo? É o ego, Paulo. É o ego. É o ego buscando ser superior. Manter uma posição de superioridade em relação ao outro. Não reconhecer o seu lado, os seus equívocos, porque sempre é 50-50%.
Todo problema é 50% criado pelos dois lados, não? O outro pode ter te ferido e você pode até estar certo na superfície, mas você atraiu essa situação. Por que você atraiu e criou essa situação? Porque tem alguma coisa, tem alguma sombra sua atuando nesse caso. Entendeu? Então, a dificuldade de reconhecer as suas fraquezas, né? De reconhecer os seus pontos a serem melhorados. Tá? E ego de querer estar sempre numa posição de superioridade. Tá? Aí tem um outro ponto que eu já citei. Um outro ponto que eu já citei, que é importante, que deixa as pessoas indisponíveis nos relacionamentos de casal, ou para prosperar também muitas vezes, é a questão das identificações, que eu até vou ler uma parte aqui que ele colocou. Tá? Então entenda o seguinte, quando tem excluído ou excluídos no sistema do cônjuge ou no seu sistema, você pode se identificar para que esse excluído volte a pertencer. O que é uma identificação? É basicamente você puxar para você ou o destino. Então você puxa ali um destino na sua vida vai ser levada para uma direção, porque esse destino, na verdade, era o destino que esse excluído ia viver. Tem muitas pessoas que, por isso que quando tem irmãos excluídos, que eu falo para as pessoas que você tem que estar no lugar certo, na sua posição sistêmica, na família. Por isso que quando a pessoa está identificada com o irmão excluído, muitas vezes ela se perde na profissão. Tem muita essa coisa de transição de carreira, porque muitas vezes ela está numa profissão que não era dela. Era uma profissão que era para ser da pessoa que foi excluída, que está excluída e que ela está identificada. Guardem esse conhecimento, tá? Vocês estão perdidos profissionalmente, às vezes você está emaranhado num destino que não é seu, ok? Como reconhecer na prática os excluídos a principal técnica é constelação, Marina. Na hipnose sistêmica muitas vezes aparece também. Apometria também muitas vezes aparece também ali aquela alma, né, no processo da apometria. Então, você pode se identificar com o quê? Carregar um destino que não é seu. E esse destino pode ser um destino na saúde. Então você tem uma doença que vem desse campo do excluído. Muitas mulheres têm problema de mioma. Mioma, mulheres, liguem o alerta aí. Mioma tem uma relação muito forte com não nascidos, tá? Com perdas gestacionais espontâneas ou provocadas na linhagem de mulheres da família. Vamos supor que você pega a linhagem de mulheres, tem vários não nascidos, seja espontâneo ou seja provocado. A pessoa ou fica com, eu percebo que o padrão é ou a descendente manifestar miomas ou ovários policísticos. Entenda assim, ó, é como se o mioma ou o cisto ali no ovário representasse cada um dos não nascidos. Vou repetir. É como se o mioma ou os cistos ali no ovário representasse cada um dos não nascidos ali na linhagem. E por meio desse mioma, por meio desses cistos, os excluídos voltam a pertencer, como se a mulher estivesse carregando eles no seu ventre, entende? Conhecimento avançado aqui para vocês, hein? Conhecimento mais avançado.
Então, endometriose também, tá? São cargas referentes à maternidade, sexualidade, relacionamento de casal, que feriu essa região, ok? Então, repetindo, identificação com excluídos pode trazer destino, identificação com destino na saúde, acabei de dar exemplo. Área de casal, mesma coisa, vamos supor que o excluído ou a excluída seja uma amante ou uma mulher que teve um filho fora do casamento, um filho fora do casamento, vai atrair um destino na área de casal, relacionado com aquilo que aconteceu dessa exclusão. Ou na prosperidade, igual eu falei, está identificado com a profissão que era para ser de um excluído. Ou tem muitas pessoas que estão numa profissão sem perceber, para compensar o que aconteceu com os excluídos. Para compensar o que aconteceu com os excluídos. Por exemplo, tem muitas pessoas que entram em profissão de crianças, seja professor, terapeuta ocupacional, seja o que for, porque no fundo querem compensar situações de crianças excluídas, seja abandonadas, seja perdas gestacionais, espontâneas ou provocadas, e a pessoa escolhe a profissão para compensar o karma ancestral, sem ela perceber que ela fez essa escolha por causa disso. Tá? A amante sem filho tem que ser incluída? Sim, porque ela influencia o destino da família. E todo mundo que influencia o destino da família negativamente ou positivamente, a pessoa tem um lugar ali, cumpriu uma função que precisa ser entendida. Porque a amante, muitas vezes a amante, ela entra ali no sistema porque ela está representando uma excluída, por exemplo. Ela está entrando no lugar de uma excluída. Então ela está cumprindo uma função de reequilíbrio no sistema. Conhecimento avançado, hein, pessoal? Cuidado tirar de contexto aí. Tem muita coisa por trás de tudo que acontece nas famílias. Então, em todas as áreas da vida, você pode, às vezes, estar vivenciando um destino por causa de exclusões na sua família. Ou, também, dos excluídos, você pode também puxar carga emocional. Você tem uma depressão. Você acha que sua depressão é por causa de alguma coisa da sua vida. Às vezes não, às vezes você está carregando a carga de um excluído. Síndrome do pânico, que é muito comum, quando tem excluídos que já são mortos. Síndrome do pânico. Às vezes a pessoa tem síndrome do pânico porque está emaranhada com uma alma de um excluído já falecido. Aí fica aquela energia aqui, que as almas ficam assim, ó. E aí a pessoa tem pânico, por quê? Porque ela está abraçada por uma outra alma ali, que quer ser vista, que quer ser incluída. E aquela alma está abraçada na pessoa, querendo ser vista, chamando a atenção de todas as formas possíveis. E a pessoa não sabe de onde está vindo aquela energia de morte, aquele pânico, aquela coisa, ela tem crise de síndrome do pânico. Não é o único motivo, mas é um dos grandes motivos. Um dos grandes motivos. Deixa eu só ver a pergunta da Paula aqui. Então a pessoa está a serviço do sistema do outro, mesmo que tenha uma postura interna de respeito diante do outro sistema? Os dois sistemas estão a serviço um do outro. Até o fato de você entrar em algum lugar do sistema do outro também está cumprindo uma função com o seu sistema. Porque é ressonância, lembra? Você entrou naquele lugar no sistema do outro porque tem alguma ressonância com algo que precisa ser resolvido no seu sistema. Então, resolvendo, harmonizando com um, já cura no outro também.
Por isso que os casais se conectam. Porque a cura do casal, a resolução do casal ajuda os dois sistemas, de uma vez só. E o que é excluído também? Quando tem... Eu vou ler aqui. Quando os falecidos ficaram esquecidos. Principalmente acontece muito com natimortos na família. Porque é aquela dor, é aquela grande dor, e aí ninguém quer mais falar sobre o assunto, quer enterrar, e aí acaba ficando esquecido na família. E isso gera uma exclusão. Porque os mortos querem ser reconhecidos, guardem esse ensinamento. Os mortos querem ser lembrados e querem ser reconhecidos, aí o sistema fica mais leve. Não é o tempo todo você ficar pensando nos mortos, que aí você atrai, né? Você não deixa embora, mas em datas específicas, aniversário de falecimento, Natal, finados, Corpus Christi, aquilo que é bom ter um movimento de reconhecimento, né? Quando o parceiro não aceita essas curas, como lidar com isso? Pode comprometer o relacionamento. Mas no primeiro momento, foca só em você. Foca só em você. A sua transformação vai estimular ele a resolver as coisas dele. Foca só em você. Porque às vezes você vai vendo essas coisas, você já foca no outro. Ah, ele tem que resolver isso, aquilo. Mas por quê? Porque você está tirando o foco em você. Então, primeiro momento, coloca uma jornada que é só sua, esquece de querer mudar ele. Foca só em você. E resolve as suas coisas principais. Aí você vai ver que vai estimular ele a fazer isso. Se não estimular ele a fazer isso e só um estiver evoluindo na vida, paciência. Aí pode ser um motivo de separação. Fazer o quê? Aí você vai decidir se o relacionamento está agregando para você, se ele está te agregando de outras formas também, né? Porque cada um contribui de uma maneira, né? Agora, quando só um quer crescer na vida, quer avançar, fica difícil, né? Principalmente se passam a olhar para direções diferentes na vida ou vibrar muito diferente, níveis de consciência muito diferentes. Tá? Mas se ele vê a sua transformação, vai subir uma coisinha ali. É a sua transformação que tem que influenciar. Então foque em você e se transforma verdadeiramente. Que a hora que ele vê a sua felicidade, sua saúde, sua alegria, sua prosperidade melhorando tudo, ele vai falar, opa, o que ela está fazendo? Aí, agora se a gente quer convencer sem ir pelo caminho primeiro, não tem eficiência. Você tem que mostrar com resultado. Influenciar com resultado. Então vai lá, para finalizar a nossa live, ó, sobre identificações. Ó. O Bert fala assim, ó, gostaria de esclarecer uma coisa a esse respeito. Um sistema familiar necessita estar completo. Isso é, cada membro da família precisa ter seu lugar nesse sistema. Precisa ter o mesmo direito de pertencimento. Quando uma criança morre precocemente, por exemplo, como a irmã do seu pai, é a constelação que ele estava fazendo aqui de uma moça. Então essa criança frequentemente é esquecida e não é contada entre os demais irmãos. Ou falta o amor, ou a gente não se despediu dela. Quando isso acontece, essa pessoa será representada por alguém, mais tarde, para que ela não desapareça. Existe, portanto, uma tendência de restabelecer a totalidade, pelo menos de forma substitutiva. Então, pessoas inocentes, entre aspas, porque tem a questão kármica, tem a escolha, a ressonância, né? Pessoas inocentes, entre aspas, são tomadas a esse serviço sem que ninguém seja culpado, sem que ninguém o deseje. Não concordo com essa parte. Se você levar... Se você entrar e olhar pelo nível kármico e da alma, houve uma escolha, uma ressonância de desempenhar esse papel.
Ninguém obrigou ou disse algo a ela. Isso vem das profundezas, sim, isso vem da alma, de questões kármicas. Existe essa identificação. Por exemplo, eu já me identifiquei com questões da minha ancestralidade, que depois fiz um trabalho apométrico, tinha a ver com karma meu, com cargas kármicas minhas. Tá? Então você se sente como a irmã do seu pai, ela estava identificada. Você se coloca de fora, como se não pertencesse ao sistema. Muitas pessoas carregam esse sentimento de se sentir excluído na vida e pela família porque estão identificadas com o excluído. Assim como você fez aqui, você não pode se dirigir a outros porque não se sente pertencente. Sim, está identificada com o excluído da família. Está relacionado com isso. Essa é a identificação. A pergunta é, como se dissolve isso? A identificação atua fazendo com que eu seja como a outra pessoa, mas eu não a vejo, porque sou como ela, fica inconsciente. Na constelação, essa pessoa é colocada em frente à outra. Portanto, a tia, que era excluída aqui, foi colocada à sua vista. Então agora o amor flui de você para ela, ou seja, não são mais uma pessoa só, passam a ser duas. E esse amor dissolve a identificação. Entendeu? Se o parceiro está no mundo dos mortos, sem atitude nenhuma, eu focando somente em mim, movimento o campo dele, pode influenciar, mas não é garantia, tá? Porque às vezes a lealdade dele com a pessoa que ele está identificada ali no mundo dos mortos pode ser maior do que a lealdade perante você no relacionamento de casal. Às vezes é com a mãe, às vezes é com o pai, às vezes é, sei lá, com uma perda de gestação de uma antiga relação, às vezes é com vô, com vó, e essa lealdade pode ser muito forte e muitas vezes o cônjuge não consegue ser o sentido, o motivo para tirar ele dessa situação. É importante conscientizar, é importante aumentar o amor entre vocês. Esse amor pode ser o ponto que traz ele de volta, mas pode ser que não. Se não trouxer, com o tempo o relacionamento vai minguando cada vez mais, porque ele está indisponível para você, né? Então vai conscientizando e faz a sua parte de viver na vida cada vez mais e de vibrar amor entre vocês, para que o sentido dele em estar na vida aumente cada vez mais e ele faça processos ali de despedida. Ele tem que finalizar o luto com quem ele está identificado aí no mundo dos mortos, no plano espiritual. Ele está identificado com alguém. Algum luto mal vivido, principalmente. Ou algum emaranhado ancestral com algum ancestral aí que foi injustiçado, excluído, né? Alguma questão de emaranhado ancestral. Tem solução, ok? Tem solução. Acontece com uma pessoa sem identidade, um dia quer ser homem, no outro quer ser mulher? Muitas vezes, eu falei isso na live passada, pode ser por questão de identificação com o excluído. Vamos supor um adolescente que está identificado, um adolescente homem está identificado com uma excluída do sexo feminino. Ele pode querer ser mulher por causa disso. Ele pode ficar muito feminino por causa disso. É um dos motivos, tá? Não é todos os motivos. Tem outras coisas espirituais, psicológicas por trás, ideológicas por trás também. Aí precisa avaliar o quadro como um todo. Só que identificações é um dos grandes motivos. Tem mulheres super masculinizadas que estão desse jeito porque estão identificadas com um irmão do sexo masculino excluído. Um dos motivos. Um homem, um ancestral homem excluído no sistema. Tem isso também. Então precisa olhar para isso e liberar, para que você possa, para que nós possamos ser nós mesmos. Quanto mais você vai liberando essas identificações, e ó, posso falar aqui, ó, 100% de nós, quase 100% de nós, estamos identificados com alguma questão
de excluído, de exclusão, porque são muitas as exclusões que acontecem na nossa família e ancestralidade, ok? Eu já liberei várias em constelações que eu fiz, em processos sistêmicos que eu fiz, tá? Então, olhem para isso, para que a vida de vocês possa estar cada vez mais fluida e livre para avançar. Beleza? Pessoal, agradeço pela live de hoje. Um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.